Já quero agradecer pela oportunidade. Mesmo a senhora falou que sempre me vem dando a palavra, mas se tem uma coisa que eu não gosto é de pegar o microfone para falar. Eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir, mas de falar no microfone, seja agora para outras pessoas, amigos, família, eu fico muito nervosa. E fico nervosa, já fiquei muito nervosa muitas vezes, ao ponto de até errar, trocar Noé por Moisés. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Amém. Quem achou, acompanhe comigo, por favor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Já agradeço pela oportunidade, podem sentar. Eu realmente, quando a senhora veio falar comigo, na mente já me veio essa palavra. E eu pedi a Deus confirmação, e Deus, ele vem falar muito comigo, porque primeiro, eu posso falar de certeza, que antes que eu possa transmitir essa palavra para vocês que estão aqui, essa palavra ela veio em mim, ela falou comigo, Deus me exortou com essa palavra, e eu quero passar aqui o que Deus falou comigo para vocês. Eu espero que eu consiga, né? Esse capítulo ele tem por título Tesouros em Vasos de Barro. Realmente é um capítulo em que Deus fala muito sobre a soberania do poder de Deus. Só sendo um Deus muito, muito poderoso para colocar um tesouro dentro de um vaso de barro. Porque nós, com certeza, não colocaríamos tesouros em vaso de barro, né? Colocaríamos em coisas boas, duradouras, bonitas, né? Mas um Deus poderoso que nos fez de barro, do pó da terra, só sendo Ele na sua imensa glória e sua ação poderosa para colocar esses tesouros dentro de nós. Mas esses três versículos eu colocarei um tema à parte, que é sobre, que eu colocarei assim, um tema, eu não sou de colocar tema nas minhas pregações, até deu vontade de rir, porque eu penso nas enormes pregações que eu tenho, né? Mas se eu fosse colocar um tema nessa pregação, eu colocaria assim, quando estiver desanimado. É engraçado, né? Porque se fosse para alguém de fora, eu falaria que quando você estiver desanimado, procure Jesus. Procure Jesus, porque Ele é o ânimo, Ele traz alegria. Mas nós que temos a Jesus, nós que cremos, a gente nunca está desanimado, nunca passa por um momento de desânimo, nunca passa por um momento de desfalecimento assim. Será? Mesmo? Será que não passa? Eu mesma já experimentei isso, e ainda que eu experimentei há um pouco tempo atrás, que foi quando eu tive a chikungunya, e eu ficava, meu Deus, eu estava tão desanimada, que eu olhava o brinquedo do meu filho no chão, eu não tinha coragem de pegar, porque eu já sabia da dor, já sabia do que era sofrimento para mim abaixar, que chega a dar um desânimo de pegar. E quando a gente vai tratar alguma coisa, é interessante que a gente saiba o motivo da causa daquilo. Entendeu? Porque não adianta só você fazer a parte restauradora. Eu falei como dentista, né? Não adianta você fazer a restauração. Você tem que entender o porquê daquilo, por que está causando aquilo. E o que causa o desânimo? O que causa o desânimo? Nesse próprio versículo, ele vai nos dizer o que causa o desânimo. É interessante que no trecho dele, sabe? Porque muitas são as provações. Se a gente não se esforçar para ter uma renovação espiritual, esse desânimo pode acontecer com cada um que está aqui, inclusive comigo. O que pode nos causar o desânimo? O apóstolo Paulo diz bem assim, no versículo 10: temos, porém, este tesouro
tesouro em vasos de barro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Você pode passar por tribulação, mas você não vai ser angustiado. Você pode estar perplexo. Às vezes tem alguns dias eu acho interessante que o apóstolo Paulo é perfeito, né? Perplexo é aquela coisa que deixa até assustado assim, mas você não vai ficar desanimado. Você pode ser perseguido, mas você não está desamparado. Você tem um Deus. Você pode estar abatido, pode se abater, mas não vai ficar destruído, porque você tem um Deus. Amém? O cristão, ele pode enfrentar todas essas tribulações, mas o que ele faz? A diferença na vida do cristão para torná-lo forte, para torná-lo resoluto, para torná-lo capaz de enfrentar essas tribulações do dia a dia é a fé no amanhã. Quando a gente não pode perder a fé no amanhã, a fé na vida de Deus, a fé naquele que tem todo o poder para toda a situação. Não tem. Amém, glória a Deus. Como eu estava me empolgando, a gente não pode perder a fé no amanhã. É interessante que naqueles versículos que eu falei atrás, que ele fala assim: desfalecemos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, ele fala assim sobre até mesmo a idade, né? Se corrompa. O nosso corpo aqui exterior, ele pode se corromper com a idade, pode se corromper com as tribulações, pode se corromper com tantas coisas, mas ainda assim que como se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. Glória a Deus. Renovo naquele que tem todo o poder para nos ajudar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Esse peso eterno, essa vinda de Deus. A gente não pode perder a nossa fé e a nossa esperança no Deus que tudo pode, atentando nós não nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Isso é o quê? Isso é um ato de fé. Você tem que ter fé. É engraçado que muitas pessoas, sempre quando falo sobre isso, eu me lembro de um jargão, assim, uma coisa que o povo fala, que é que o conhecimento é algo que ninguém tira. Realmente, você se conhecer alguma coisa, ninguém pode tirar. Mas até isso podem tirar de você, porque quem tem Alzheimer tira. Quem sofre alguma coisa, quem sofre algum AVC, alguma coisa, também pode perder a parte do conhecimento. Até isso podem tirar de você. Mas se você blindar a sua fé, isso daí ninguém tira. Se você alimentar a sua fé dia após dia, isso daí ninguém tira. Glória a Deus. Amém? E o que pode nos desanimar na fé? Pode ser problemas financeiros, doenças, decepções com amigos, familiares, perseguições, uma carência afetiva, uma carência de um amor, as perseguições inúmeras que você pode ter no seu trabalho, em tantos meios, né? Um mau exemplo de um líder espiritual, pode ser tantas coisas que podem desanimar você da fé. Mas quando você lembra do que o apóstolo Paulo nos falou, que tendo porém este tesouro, nesses vasos de barro, que sou eu, que é você, que a excelência do poder seja de Deus, quando nós clamamos a Deus com
fé, Ele nos escuta. Aleluia. Ele nos escuta, Ele restaura a nossa força. Glória a Deus. O que faz a diferença na vida do cristão para a vida de quem está no mundo é exatamente isso. É acreditar no amanhã. Encarar as tribulações dessa vida, mesmo que difíceis, momentâneas, mesmo que difíceis e dolorosas, porque perseguição, porque tribulação todo mundo tem. Todo mundo tem. Quem é que nunca passou pela vontade de desanimar? Quem é que nunca passou pela vontade de desistir? Quem é que nunca passou pela vontade de largar tudo? Eu mesmo já experimentei essa vontade. Inclusive aqui nessa igreja, eu sou dessa igreja desde o dia que eu nasci. E graças a Deus até hoje eu estou aqui. Mas eu já enfrentei momentos de querer desanimar. Já enfrentei momentos de dizer assim, vou sair do conjunto, não quero de jeito nenhum, vou sair dessa igreja, não quero chamar nessa igreja. Mas eu posso dizer com toda a certeza que nesses momentos que eu pensei isso, que eu pensei em agir, ou até que mesmo eu agi, eu não ganhei nada, não me acrescentou em nada, eu não cresci em nada, não lembro de ter feito nada de bom na minha vida, não me acrescentou em nada. Agora, nos momentos que eu dobrei meu joelho e eu pedi a Deus força, eu pedi a Deus graça, Ele se fez presente. Aleluia. Ele provou as minhas forças. Ele me fez chegar até aqui. Está entendendo? E do mesmo jeito, eu desejo isso para você. Que mesmo que sejam dolorosos e difíceis, nós temos que encarar esses momentos como leves e momentâneos. São leves e momentâneos, porque a gente tem que acreditar. A gente pode até comparar com a vitória, que é vindoura. A vitória é futura. E quando a gente compara isso, a gente tem a certeza que é melhor. É melhor estar aqui do que estar lá fora. É melhor cantar no conjunto do que estar lá fora. Se você não tem a capacidade de cantar no conjunto, como é que vai ser no céu? Imagina como é que vai ser no céu. Se aqui é um preparatório para você cantar, para você louvar, no céu você já vai fazer. Aqui é um cantar no conjunto, eu encaro dessa maneira. Eu penso dessa maneira. É cantar porque lá no céu, aqui é o ensaio, esse tema aqui é o ensaio. Porque lá no céu, todo momento, em todo tempo, em toda hora, é glória, louvando a Deus. Deus, Ele é digno do seu louvor. Aleluia. E essa vitória jamais vai acabar. Pode ter a certeza que do momento em que, antes mesmo de Jesus vir para a terra, já se tinha as promessas que Ele um dia levaria a sua igreja, que Ele um dia levaria a sua noiva para morar com Ele. Se fosse assim, Ele não vos teria dito. Glória a Deus. Então se agarre nessas promessas que Cristo tem para você. E assim, quando você passa por esse momento, como eu falei, primeiro a gente conhece a causa, né? A gente identifica qual é a causa do desânimo. Qual é a sua causa do desânimo? É sobre aquelas causas que eu falei, sobre doença, problemas financeiros, decepção, perseguição, mau exemplo de um líder espiritual. Qual é a causa? O que está me deixando assim desanimado? Desanimado de vir para a igreja, desanimado de cantar no conjunto, desanimado de fazer a obra de Deus, desanimado de continuar, de prosseguir. O que está lhe deixando assim? Essa daí é a causa. E agora, para a gente tratar essa causa, existe a reação, existe aquilo que vai nos fazer, aquele que é o remédio, né? Aquele que pode nos ajudar com isso. E para mim só tem uma via, só tem um caminho, que é na renovação espiritual através da oração e da leitura bíblica. Você quer ser renovado, você quer mudar o seu quadro, é com oração, é com leitura da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas você escuta a palavra de Deus por outra pessoa quando você lê a Bíblia. Você escuta a palavra de Deus quando você medita nos caminhos do Senhor, nas promessas que Ele tem para a sua vida. E só assim a gente pode encarar as decepções, os transtornos da nossa vida como leves, momentâneos, passageiros. Porque dessa maneira é que Deus nos fez. A gente está aqui nessa terra, a gente veio para sofrer. Eu agora mesmo assim, quando eu comecei, meu Deus, parece que até é uma coisa que puxa a outra, né? Que é os problemas financeiros, aí vem doença, aí vem as decepções, vem perseguição, vem até mesmo
essas notícias aí que a gente vê por aí pela internet, que nos fazem desanimar, que nos fazem desfalecer, que nos fazem até pensar em desistir. Mas só dessa maneira, quando a gente busca a oração, busca Deus através da leitura da sua palavra, busca Deus nessa manhã vindo para a igreja, orando, jejuando. É dessa maneira que a gente pode encontrar a nossa fé renovada, a gente pode encontrar a nossa renovação espiritual, porque eu e você somos feitos de barro, somos feitos de pó, estamos tendentes a errar, a pecar, a desfalecer, mas com a ajuda de Deus, Ele vai nos ajudar. Aleluia. Deus, podemos ir além, podemos caminhar nessa vida. Eu fico pensando assim, que quando a Bíblia fala que nós somos vasos, e esse versículo, esse capítulo nos traz, né, os tesouros em vasos de barro, que realmente somos vasos de barro feitos de pó e que podemos nos quebrar, né? Mas tem um especialista que ele na verdade, ele é um especialista dos vasos quebrados. E agora, existe também, esse mesmo especialista, ele é especialista dos vasos quebrantados. É uma palavra, na verdade, quebrantado é uma palavra que ela é derivada do quebrado, né? Que exatamente liga essa ideia do quebrado, daquele vaso quebrado, daquele coração quebrado que precisa de ajuda. Quando nós estamos com o coração assim, quebrado, mas com o coração quebrantado, né? Querendo aquela ajuda, se jogando mesmo para Deus, pedindo a Deus ajuda, em vez de querer ser o eu. Quando eu estava assistindo uma pregação de uma pastora que eu gosto muito, que eu não sei se alguém conhece, o nome dela é Aparecida Borges. E ela é muito boa, gosto muito da Assembleia de Deus de Maranhão. Então, eu não me recordo como que ela é, mas ela falou, esses dias que eu estava assistindo, ela falou bem assim, que ela estava fazendo, que ela disse que Deus fala muito com ela através do lavar dos pratos, né? Ela disse, realmente, quem é a mulher, dona de casa, que nunca sentiu a presença de Deus no lavar do prato, né? Quem é a mulher que nunca sentiu a presença de Deus, ou o homem também, né? No afazer de casa. Porque realmente, quando nós estamos ligados muito a Deus, Ele nos fala conosco a todo momento, no nosso ordinário mesmo. A todo momento Ele quer essa intimidade. E intimidade com Deus é algo particular. E ela falando sobre isso, e ela falou que tinha uma mulher na igreja dela, ela como dirigente do círculo de oração por longos anos, ela disse que tinha uma mulher na igreja dela que estava meio que perseguindo ela. E, nossa, isso aí não acontece, né? Na igreja, isso aí não acontece de jeito nenhum. Mas ela falou isso e assim, e eu por muito tempo pensava realmente que isso daí não poderia acontecer. Mas, na verdade, no povo escolhido tem de tudo. Tem até mesmo isso. E ela falando e começou a fazer uma oração para Deus, lavando os pratos e falando com Deus, fazendo oração para Deus. Mas Deus, tira essa mulher da minha vida, bota essa mulher para bem longe, essa mulher tem me atrapalhado, essa mulher tem feito isso comigo, eu não aguento mais, meu Deus, escuta a minha oração, bota essa mulher para longe de mim, eu não quero mais ver essa mulher, eu não quero estar perto dela. E ela começou a fazer essa oração do muito eu. E aí, quando ela disse que a presença de Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão grande, que ela disse que teve vontade de se abaixar e se esconder debaixo da pia, disse que não conseguiu porque a pia dela é cheia de garrafões de água. Uma vez eu tive uma vontade tão grande, quando Deus falou comigo assim, tremendamente no meu coração. E Deus falou assim para ela: eu que fui homem como você, vim para a terra e andei com Judas ao meu lado, chamei de amigo. Você, sendo uma mulher, você pode ser melhor do que eu? Você é melhor do que eu? Não, de jeito nenhum. E ela sentiu isso, pegou essa palavra e tomou para si. E realmente é assim, né? Às vezes tem gente que quer até dizer como Deus deve agir, como
Deus deve fazer, e na verdade a gente não tem que explicar o porquê ou como o que deve acontecer. E às vezes também nem Deus tem que pedir a Deus explicação do para quê. A gente tem que saber que no deserto, nas provações que a gente está passando, existe um propósito de Deus, e Ele é longânimo e sabe o que é melhor para nós. Amém. Amém. E assim, então, ela falou isso e eu me lembrei agora, e é exatamente isso. Quando a gente às vezes pensa que quando a gente vê as coisas com os nossos olhos, quando a gente vê os momentos com os nossos olhos carnais, a gente não só vê a nossa visão, mas quando a gente está com Deus, renova a nossa fé e vê as coisas que são eternas, a gente renova nossas forças. A gente passa pelaquilo que a gente passa pelas as tribulações, que é para todos, e todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus momentos tristes, os seus momentos de desânimo, mas a gente passa com alegria. Essa é a diferença de ser cristão. É exatamente esse o ponto. Porque se você não consegue se renovar na presença de Deus, renovar sua força, renovar sua alegria, Aleluia. renovar o seu ânimo e continuar, você não está exercendo o seu papel de cristão, porque essa é a diferença de ter um Deus. É exatamente. Glória você a Deus. tem um Deus para a sua vida. Glória a Deus. E para encerrar, eu gostaria de falar que, para que você se agarre às promessas de Cristo, busque inovação espiritual, como eu falei, através da leitura da palavra, da oração, e assim que você vai poder encarar as decepções e os transtornos da sua vida como leve e passageiros. Aleluia. Dessa forma, você não será frágil, mas não será frágil como um vaso de barro, mas será forte e jamais poderá ser quebrado. Aleluia. Mas mesmo assim, você está passando por isso, Meu se Deus. sente frágil, se sente um vaso quebrado, você lembre que tem um oleiro espiritual, um oleiro celestial, que pode reconstruir você e fazer um vaso novo. Amém. Aleluia. E eu agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus.